18 jogos de Liga dos Campeões é o que vamos analisar para vocês no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero recomendar para vocês uma super cotação da Betfair. Odd 2 para o Haaland, dá pelo menos um chutezinho ao gol diante da equipe do Bruges. Tá dado isso daí, né? Limite que puder colocar, pode ir. Se você não tem conta na Betfair, link no primeiro comentário fixado. No primeiro comentário fixado tem também o meu link para o grupo no Telegram, onde vão ter aí as dicas dos campeonatos estaduais e também muitas outras promoções. Então o grupo está cada vez mais movimentado, mais maneiro. Quero soltar cada vez mais dicas lá. E se você ainda não está participando, é de graça. O link está no primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta que a gente tem uma lista grande de jogos para poder analisar. Vai ter análise dos confrontos, dica para quase todas as partidas. Artilheiros aí, vai ter 2 triplas de artilheiro, vai ter também aí um bingão da rodada, enfim, muita coisa maneira. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos para as dicas desta terça. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinardi aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Aston Villa contra o Celtic, 2 equipes aqui que estão em situação de classificação, já garantidos, né? O Celtic mesmo com 12, o máximo que se chega a 11, então já está garantido. O Aston Villa buscando uma vaga entre os 8 primeiros colocados. E depois de um bom início de campeonato em 2025, com o Aston Villa com 3 vitórias, o time agora está oscilando com 3 jogos já sem vencer. Empatou com o Arsenal, foi um resultado interessante, mas perdeu para o Mônaco, que fez sair do grupo dos 8 primeiros, e empatou com o West no final de semana, um resultado frustrante aí da equipe. O time não vai poder contar hoje com Malen e também com Garcia, ambos estão fora, além do Barkley e o McGinn. O McGinn é a principal baixa aí dessa equipe hoje. Eu quero destacar o Rodgers, que é o jogador que com 14 finalizações só finalizou menos do que um jogador do Milan nessa temporada, é o cara que mais tem tentado marcar gols pela equipe do Aston Villa, que dentro de casa está fazendo uma boa campanha e na Liga dos Campeões também está fazendo. O Celtic, por sua vez, está tendo uma campanha também muito interessante, né, nessa Liga dos Campeões, conseguindo avançar mais uma vez, muito próximo de conquistar o campeonato escocês mais uma vez. Tem um time com um estilo ofensivo interessante, né? Um ataque que marca muitos gols, mas hoje não vai poder contar com o Daizen Maeda, um dos principais jogadores da equipe, está suspenso aí e vai ficar fora, e é uma baixa porque ele é um cara que cria muitas chances, ele tem velocidade e ele consegue marcar alguns gols, mas eu acredito que o Aston Villa tem boas chances aqui de conquistar a vitória, até porque os ingleses em relação aos escoceses têm uma vantagem grande também. É como se os times da Escócia fossem a segunda, terceira divisão da Inglaterra, assim, basicamente é isso. E o Aston Villa é um time que, precisando de vitória para entrar entre os 8 primeiros, tem boas chances. A 1,50 eu não sou muito fã, mas ao vivo a vitória do Aston Villa eu acho bom. Para bilhete dupla chance é bem interessante também. No segundo jogo do dia a gente tem o Barcelona recebendo a equipe da Atalanta, e aqui eu tenho um pouquinho de cautela, porque o Barcelona já está garantido entre os 8 primeiros, então o jogo não é muito relevante, mas é muito importante para a Atalanta, que para poder se colocar aqui entre os 8, basicamente tem que conseguir somar alguns pontinhos aqui para poder chegar pelo menos a 15 e ter um pouco mais de chance, porque tem um monte de time com 3 aqui babando na vaga da Atalanta, que vem jogando um ótimo futebol. A verdade é essa, né? O time vem de uma vitória na Liga dos Campeões, onde depois de ter vencido magrinho no primeiro tempo 1-0, fez 4 no segundo, Retegui fez um gol aí, a gente já havia recomendado também. No final de semana a gente ganhou mais uma bet no Atalanta vencendo o Como fora de casa, a gente pegou esse menos 0,25, então o time que na Liga dos Campeões venceu todos os times que enfrentou, né? São 3 vitórias nessa temporada fora de casa, né? E em todos a Atalanta marcando pelo menos 2 gols, então um resultado muito interessante. Agora pega um Barcelona que venceu os 3 jogos dentro de casa na Liga dos Campeões e que vem jogando, marcando muitos gols. O técnico do Barcelona foi o primeiro técnico a chegar mais rápido, né? Não foi o primeiro, mas foi o mais rápido a chegar à marca de 100 gols pela equipe do Barcelona, um marco histórico de um time que tem um DNA com esses jovens jogadores marcando realmente muitos gols, um trio, quarteto ofensivo muito interessante, com o Yamal, com o Rafinha, com o próprio Lewandowski, mas na prévia hoje tem o Ferran Torres como atacante e o Torre. Então pode ser que o Barcelona até poupe aqui alguns jogadores, porque já está garantido e está na luta aí pelo Campeonato Espanhol também, vem numa sequência de jogos bem grande. Esse confronto aqui, pessoal, é um confronto que eu vou recomendar gols, tá? Vou pegar o mais de 2,5 gols ao vivo. A gente tem tanto gols da Atalanta, que fora de casa já marcou muitos gols, como também do Barcelona, que tem um estilo bastante ofensivo. Agora, o Barcelona é um time que sofre muitos gols também. Se a gente vê a média de gols aqui do Barcelona, tirando aqui o casa fora, a média geral de gols, né, do Barcelona é uma média alta aqui, também com um ataque muito forte. Então, 2 ótimos ataques, 2 defesas que não são tão sólidas assim. A Atalanta precisando do resultado, o Barcelona jogando em casa. Na minha visão, confronto para gols aqui, e o mais de 2,5 é o mais indicado. No terceiro jogo, a gente tem o Leverkusen recebendo o Sparta Praga, e aqui
é atropelo do Leverkusen, tá? O time precisa de vencer para poder se garantir, né, entre os 8 primeiros colocados aqui, fazer um saldo, né, e ficar com a vaga direta, o que é realmente muito importante. O time tem 2 jogos recentes aí, depois de uma sequência de vitórias muito boa, onde ele não conseguiu vencer o jogo contra o Atlético de Madrid, que foi frustrante, que o time teve uma a mais durante boa parte do jogo, mas depois teve um expulso também e sofreu a virada. E o jogo de final de semana, onde empatou com o Leipzig, que esteve vencendo, né, 2 vezes, mas acabou sofrendo um empate também. É um time que tem o Florian Wirtz, que é um craque de bola e pode inclusive aplicar aí a lei do ex, né, diante da equipe do Sparta. E o Sparta é um adversário que já está eliminado, né, que não tem mais chance de classificação, que não fez uma campanha muito boa, inclusive é um time que tomou 19 gols já, um dos times que mais sofreu gols nessa temporada, e o Leverkusen é um time que é muito sólido em casa e sofreu pouquíssimos gols nessa Liga dos Campeões. Vou até filtrar aqui, ó, pra gente ver nos jogos em casa. Se eu não me engano, o Leverkusen acho que nem sofreu gols, é isso mesmo, ó, venceu por 1-5-1. Então o Leverkusen tem grande chance de vencer aqui e, na minha visão, de cumprir o handicap. Eu vou recomendar o -2 do Leverkusen aqui diante do Sparta e a vitória do Leverkusen pelo bilhete também é muito interessante. Borussia e Shakhtar, pessoal, é um confronto aqui de 2 times que ainda têm ganas de classificação. O Borussia já está garantido, o Shakhtar precisa de vencer e torcer para alguns resultados aqui, mas a situação com um saldo muito baixo é praticamente de eliminação também. O Borussia ele quer espantar essa má fase, né? Porque ele não vem jogando muito bem. No final de semana empatou mais uma vez. Estava vencendo o Werder Bremen por 2-0, teve um expulso e aí acabou sofrendo o empate. E foi simplesmente o 5º jogo onde o Borussia não conseguiu vencer dentro dos seus domínios, onde tradicionalmente é muito forte, né? E a sequência realmente é preocupante porque tem simplesmente uma vitória só nos últimos 10 jogos. Então essa cotação de cara aqui do Borussia de 1,36, mesmo o time tendo um histórico muito positivo diante dos ucranianos, é uma odd que eu descarto. O Shakhtar, por sua vez, com todas as questões do país no momento, vem de uma boa vitória diante da equipe do Brest. Conseguiu aqui um jogo realmente muito interessante, mas vai precisar de se desdobrar diante da equipe do Dortmund. O fato é que o time vai ter chances, porque se tem uma coisa que o Dortmund propicia aos seus adversários são chances de gols, né? Então é um confronto que eu tendo a ver aqui também com bastante movimentação, gols dos dois lados, e o mais de 2.5 é o mais indicado aqui para essa partida. No terceiro jogo, a gente tem o Brest recebendo a equipe do Real Madrid, e o Brest já classificado entre os 24 primeiros, com uma campanha histórica também, muito por conta de um início muito forte. O Real Madrid começou um pouquinho mais devagar e agora precisa de vencer e até torcer por uma combinação de resultados aqui para poder entrar entre os 8. É difícil, mas a verdade é que se o Real Madrid entrar aqui, qualquer um que pegar, né, vai estar no sal. O Real Madrid está jogando realmente um ótimo futebol recentemente. A volta de jogadores importantes também adicionou bastante ao elenco e o time tem simplesmente 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Mbappé também marcando muitos gols aí nos confrontos recentes, né? E sendo um provável marcador na tarde desta terça-feira também. E o Brest tem sido um time bastante digno, tá? Apesar de ter perdido o último confronto, já na Liga já venceu novamente. É um time equilibrado, com bons jogadores de meio campo, uma força inclusive, e o time joga num 4-3-3 aqui e em casa é difícil de ser batido. Agora, ir contra o Real Madrid é realmente bastante complicado e eu acho que o Real Madrid vence e tem boas condições de vencer ao vivo. Vou recomendar aqui uma vitória do Real Madrid no live e a minha indicação, dada a força do Real Madrid, a sua peso da camisa é algo que eu não considero tanto, mas o Real Madrid tem um peso de camisa grande, um time muito mais forte também, mesmo sem contar com o Vinícius Júnior, que é baixa para o confronto de hoje. Vai Rodrigo, Bellingham e o Brahim Dias lá na frente, junto com o Mbappé, e o Real Madrid, mesmo fora de casa, com umas boas chances aqui de passar pela equipe do Brest. Dinamo Zagreb e Milan, esse é um confronto aqui bem interessante também, porque a gente tem o Dinamo Zagreb com 8 pontos, então se ele vencer aqui ele fica em ótimas condições de avançar, mas ele enfrenta o Milan, que quer garantir uma posição entre os 8 primeiros, e o Milan está jogando um excelente futebol nos jogos de Copa, né? Se no Campeonato Italiano o Milan não brilha, apesar de ter vencido o Parma no último final de semana por 2-1, na Liga dos Campeões, o Milan tá fazendo aqui partida boa atrás de partida boa, né? O Milan tem simplesmente 5 vitórias seguidas depois de um início ruim contra 2 times muito fortes, mas venceu o Bruges, tá brigando aqui, Real Madrid,
o Bratislava, que é o mais fraco, Estrela Vermelha também, e o Girona também. Mas o Milan vem jogando realmente um ótimo futebol. Tem jogadores de frente muito interessantes. Pulisic é um destaque, tá? Um jogador que pode muito bem balançar as redes hoje. Tinha chegado Rafael Leão, enfim. É um time que eu particularmente gosto bastante. Agora, o Zagreb vai jogar a vida aqui nessa competição. O time fez algumas partidas interessantes. Quando pegou os adversários mais complicados também acabou tropeçando, mas assim, eu não compro a vitória do Milan fora de casa, até porque o Milan já está classificado e o Zagreb é um time perigoso. A linha desse jogo aqui está em 3,5, eu vou recomendar o mais de 2,5 gols ao vivo aqui nesta partida. O City recebe o Bruges. E o City precisa de vencer para poder pegar justamente a vaga do Bruges aqui e avançar. É uma situação basicamente tranquila para o City, mas os resultados recentes também não são os mais encantadores, né? Na Liga dos Campeões, o City não venceu nos últimos 4 jogos, tomando muitos gols e numa sequência realmente complicada. Pelo menos na Premier League o time deu uma recuperada recente, né? Conseguiu vencer o Chelsea no final de semana por 3-1, antes havia vencido o Ipswich por 6-0, empatado com o Brentford e vencido o West Ham por 4-0. Então o viés de melhora do City aqui, ele é notável, mas ele vai enfrentar um adversário que está invicto simplesmente há 20 partidas. Então o Bruges aqui, ele vai tentar engrossar bastante. Eu vi vários jogos bons do Bruges recentes e ele pode sim incomodar um pouco o City. Não a ponto de vencer, mas de segurar. E eu achei muito esticado o handicap do City aqui nesse confronto. Eu vou recomendar o mais 2,5 do Bruges. E eu posso estar me estrepando aqui com essa aposta, mas eu tenho que me atentar ao que os times têm jogado. Por mais que eu veja um viés de melhora muito grande no City aqui, o Bruges é um adversário respeitável nessa Liga dos Campeões, sabe? É um time que tem sido bastante combativo em relação aos adversários. A partida diante do Arsenal foi muito boa. Conseguiu segurar o Celtic fora de casa, o que é bastante difícil. O Celtic está invicto lá desde 2023. Vou até filtrar todos os jogos aqui para a gente ver os outros resultados. O Bruges conseguiu vencer o Sport, conseguiu vencer a Juventus. E é um time que se defende bem. Então, assim, com o City sofrendo muitos gols, pode até sofrer um golzinho do Bruges aqui, eu acho que o Bruges consegue cumprir esse handicap. Não sei se vence nem se empata, eu acho que não perde de 3 gols, entendeu? Perde de 1 ou 2. E tomara que o City não dê aquela recuperada absurda dele e atropele. E eu acho que o Bruges tem essa chance aqui, beleza? PSV e Liverpool, pessoal. Esse é um confronto de 2 times aqui que estão em situações diferentes, né? O Liverpool, ele é líder absoluto, com 7 vitórias em 7 jogos. E o PSV está praticamente garantido aqui em termos de classificação com 11 pontos aqui. Esse saldo dificilmente vai ser ultrapassado porque só o City pode chegar, só que o City pega a vaga do Bruges e o Zagreb vai pegar o jogo do Milan, que é um jogo muito difícil. Então, assim, o PSV está praticamente, né, matematicamente classificado diante da equipe do Milan, e um pontinho aqui pode muito bem garantir. E eu tenho visto o Milan também, o Liverpool, em jogos, por conta da sequência de jogos, muitas vezes ele tendo algumas partidas mais lentas. É um time óbvio que ele é absoluto, ele atropelou no último final de semana de novo. É um time que marca muitos gols, um time muito competente, que tem, como eu falei, atropelado. Mas nos jogos fora, todos do Liverpool até o momento, todos não, mas contra o RB venceu só por 1-0, contra o Girona venceu só por 1-0. Então eu achei a linha de gols aqui para um confronto onde o PSV para um empate já está excelente. E pro Liverpool também uma vitória simples. Eu até no jogo onde sai atrás não vejo o time tão com ímpeto para poder virar, porque já tá garantido um jogo para tantos gols assim. Então eu vou recomendar o menos de 3,5 gols aqui neste confronto, tá? E tomara que o Liverpool não entre para poder atropelar. Graz e Leipzig é um confronto que eu não vou fazer nada, porque ambos os times já estão eliminados. Então, o jogo que não vale nada, fica muito difícil a leitura, pode acontecer de tudo. Os times fizeram péssima campanha, das piores aqui da competição. Então, só resta dignidade aqui, mas estou fora. O Sport recebe o Bolonha aqui e o Sport precisa de vencer para poder se classificar. O time conseguiu abrir 6 pontos do Benfica por conta do mau resultado do Benfica no último final de semana, mas se não avançar na Liga dos Campeões, vai ficar um pouquinho pressionado, né? O time tem só 10 pontos aqui, então assim, eu acho que o empate não vai servir para o Sport, tem que realmente vencer, tá? E vencer e convencer a equipe do Bolonha, que já está eliminada. O Bolonha tem tradicionalmente uma defesa forte, mas é um time que nessa Liga dos Campeões não conseguiu repetir atuações do ano passado. O Sporting chega para este confronto aqui com 3 derrotas nos últimos jogos da Liga dos Campeões.
mas em todos ele pelo menos marcou gols. O Bolonha fez uma campanha muito abaixo também, apesar de ter conseguido uma vitória diante do Borussia, já está eliminado e agora o foco está em retornar a parte de cima do campeonato italiano, né, para poder novamente tentar disputar uma competição europeia. Então, assim, o Bolonha é um time muito inconstante para poder segurar o Sport, na minha visão. O Sport também deixa a saída do técnico perder um pouquinho os trilhos, mas já se reencaixou e tem grandes condições de vencer, embora não possa contar com o Pote e com o Nuno Santos, que são baixas relevantes aqui. Tem o nosso atacante Gyökeres, que tem boa chance de marcar, e eu vou recomendar a vitória do Sporting ao vivo aqui nesta partida. Stuttgart e PSG, esse confronto aqui é um confronto de dois times que estão aqui com 22 e 24. O empate pode-se dizer que classifica ambos, porque o Zagreb provavelmente não vai vencer o Milan. O City, se vencer, quem sai daqui é o Bruges por conta do saldo. E é um confronto muito equilibrado, né, entre PSG e Stuttgart, porque são dois times que estão em boa forma. O Stuttgart recentemente tem jogado bom futebol com dois jogadores de frente muito bons, que são o Undav e o Milot. E apesar de ter perdido para o Mainz, ele vinha de 4 vitórias seguidas e em casa ele tem um histórico bastante digno aqui da equipe do Stuttgart, com 5 vitórias nos últimos 6 vitórias nos últimos 10 jogos e na Liga dos Campeões perdeu para a Atalanta, mas venceu o Young Boys aqui por 5-1. O PSG está nessa situação não tendo feito uma campanha muito boa, mas enfrentou adversários fortes e agora está jogando um excelente futebol com o Barcola, com o Dembélé jogando muito bem, mas o Nuno Mendes é baixo aqui para hoje. O Kvaratskhelia também, que chegou, né? E jogadoraço, vai adicionar bastante essa equipe do PSG. Eu acho que o PSG tem condições aqui de conseguir um bom resultado, mas eu respeito bastante essa equipe do Stuttgart. Tem uma bela de cara de empate, então eu vou recomendar justamente isso, empate nesse confronto aqui do Stuttgart com o PSG. E um confronto que tende a pelo menos 2 gols aqui se sair o primeiro, tá? Acho que o PSG tem condições de vencer, mas o Stuttgart é um time muito perigoso e está bem precificado aqui na minha visão. O Young Boys e Estrela Vermelha é um confronto que, né, não vale nada, ambos já estão eliminados, então eu vou não fazer nada aqui nessa partida, dois times que não fazem mais nada, o Young Boys inclusive com a pior campanha da liga, e a gente vai ter aqui agora Bayer e o Bratislava. O Bayer, que por incrível que pareça, ainda não está entre os 8 primeiros e está sonhando aqui até com uma combinaçãozinha para poder entrar entre os times aqui. Foi a 15, né? Então, assim, tem que torcer para tropeço de Atlético de Madrid, de Milan, ou de Atalanta, ou de Leverkusen. Coisa que é difícil de acontecer, o mais provável aqui da Atalanta e quem sabe da equipe do Milan. O fato é que o Bratislava é um dos adversários mais frágeis dessa competição, então segurar o Bayern aqui vai ser bastante complicado. Linhas do Bayern como de padrão aqui bem esmagadas, mas é um time que vai enfrentar um Bratislava que praticamente não faz gols nos seus adversários na Liga dos Campeões. Então tem uma aposta especial na Betano aqui que eu gostei bastante, que eu vou recomendar para vocês, que é Bayern para vencer por 4-0, 5-0 ou 6-0. Tá com uma odd aumentada para 2,95. Eu acho que é a mais interessante aqui para essa partida, porque realmente é um confronto que as linhas, como eu falei, estão muito esmagadas, e para poder bater, o Bayern vai ter que vencer por larga margem, e eu acredito que a gente tem mais chances aí nessa goleada, e vai ter bilhete especial aí de pressão desses jogos lá no meu Insta, tá? Salzburg e Atlético de Madrid é um confronto aqui onde o Atlético de Madrid quer garantir a sua classificação, e o Salzburg não tem mais o que fazer na competição. Então o time já é eliminado, um dos times que mais sofreu gols na competição também com 23, com 4 gols só marcados, contra o Atlético de Madrid, que é um time muito forte. E cara, essa equipe aí com o Juan Álvares é candidatíssima ao título. Ao título não, aí longe, né? Na minha visão, uma equipe realmente muito boa, e eu acho que o Atlético de Madrid, quem pegar, vai estar numa situação bastante complicada. Eu não sei se o 1,34 é bom, porque o Atlético de Madrid, o empate aqui já meio que garante entre os 8, e o Salzburg também tá querendo recuperar confiança para poder render melhor no campeonato, depois de tantas lesões e tudo mais. Então eu gosto de mais de 1,5 gols aqui, porque a gente tem gols do Salzburg, mas principalmente gols do Atlético de Madrid, porque o Salzburg é uma das piores defesas aqui da competição. Acho que vai ser um jogo aqui um pouco mais solto, e vou recomendar gols aqui nesta partida. Girona e Arsenal, pessoal, esse jogo aqui, por incrível que pareça, eu vou ficar de fora. O Girona não tá fazendo uma grande competição, já tá eliminado, tem um ataque frágil. Mas o Arsenal também, com saldo de 12, já tá classificado. E o time, ele teve um jogador a menos no final de semana contra o Wolverhampton. Depois o Wolverhampton teve um também, mas conseguiu vencer. Então, uma vitória muito importante.
A defesa do Arsenal é muito sólida, então assim, tem boa chance dele fazer o suficiente aqui para poder empatar ou vencer. Mas é um confronto aqui que ele ficou um pouco incerto na minha visão, porque eu acho que o Arsenal tem boa tendência a poupar aqui alguns jogadores. O Hireno joga pela dignidade, mas é um time fraco também. Enfim, eu não vi nada muito bom para esse jogo aqui não e vou acabar pulando essa partida. A Inter recebe o Mônaco e a Inter garantida aqui entre os 8 primeiros colocados, com uma campanha muito boa, mas pega o Mônaco que ainda tem ganas de classificação. Só que a Inter dentro de casa tem sido absoluta nos seus jogos, né, na Liga dos Campeões. Um time muito sólido que simplesmente venceu todo mundo que foi lá e também, né, não sofreu um gol sequer. Pegou o Leipzig, pegou o Arsenal e pegou o Estrela Vermelha e atropelou todo mundo. O Mônaco fora de casa acabou de tomar uma tamancada de 3 do Arsenal. Antes disso, venceu o Bolonha e empatou com o Zagreb. Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar o menos de 3 gols. Eu achei a linha de gols aqui um pouco esticada, porque ok que o Mônaco precisa de vencer para poder tentar entrar entre os 8, mas eu acho que o Mônaco sabe que ele não vai conseguir, porque a defesa da Inter meio que não deixa os times jogarem. E a Inter vai vencer, mas também depois que fizer um golzinho é só administrar para poder garantir a vaga entre os 8. Então é um confronto aqui que eu acho que ele vai ser um pouco mais nervoso no começo também. Acho que o Mônaco não vai jogar todas as fichas logo de cara. E eu acho que ele vai ser tão corrido assim. Ele fica em risco se o Mônaco fizer um gol cedo. E aí. Ou se a Inter fizer um gol muito cedo e o Mônaco se soltar. Mas eu não acredito que vai ser assim, não. Acho que na minha leitura o confronto aqui vai ser um pouco mais apertado. Vitória da Inter por 1-0 aqui, 2-0, estourando. Então eu vou recomendar esse menos de 3 gols aqui. E vamos embora para o jogo de Juventus e Benfica. Dois times aqui que também estão em ganas de classificação e que o empate, né, ele de certa forma classifica ambos. A Juventus chega para este confronto aqui, pessoal, com uma derrota diante da equipe do Bruges no último confronto, né? Enquanto o Benfica tem aquele jogo aqui diante do Barcelona. O Benfica também tomou 3 gols no final de semana. Então, o Benfica não é dos times muito confiáveis, mas é um time muito tradicional aqui e que pode engrossar, até porque a Juventus não é um time que me encanta muito também, não, e é um time que teve dificuldades também nessa Liga dos Campeões e um ataque que não marca tantos gols assim. Então, como o empate beneficia ambos, eu vou recomendar aqui essa dica para essa partida, porque eu não vou pro lado da Juventus, mas também não compro o Benfica sofrendo muitos gols, não. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Lille recebendo a equipe do Feyenoord. E aqui é um duelo, né, de duas equipes que brigam por uma vaga direta entre os 8 primeiros. E é uma surpresa, né, se um dos dois terminar entre os 8, porque não são dos times mais badalados assim. Agora, o Lille tem algumas partidas muito boas, principalmente em casa, né, onde venceu o Real Madrid, venceu também a equipe do Sturm Graz e empatou com a equipe da Juventus. No último jogo fez um jogo muito duro e digno diante do Lille também, então mostrou que é uma boa equipe, tá? E do outro lado a gente tem o Feyenoord que simplesmente atropelou o Bayern. Esse jogo do Feyenoord aqui diante do Bayern foi uma aula de pressão, de como o time consegue render quando precisa do resultado. E o time que fora de casa venceu 2 jogos também, contra o Girona e contra o Benfica, adversários mais frágeis, mas é um time que conseguiu ser aguerrido e conseguir vencer, inclusive, o Manchester City. Então, um confronto assim, eu vejo com trocação amba, com os dois times em boa forma, com os dois times brigando para poder pela vitória, para poder avançar direto. Então, a partir do momento que sair um gol aqui, o jogo vai ficar simplesmente muito corrido e são 2 bons ataques. Então eu vou recomendar aqui para vocês, pessoal, o mais de 1.5 gols. A linha tá em 2,5 e esse jogo também, por ser esse confronto meio com cara de mata-mata e tudo mais, ele pode começar um pouquinho mais lento. E aí as linhas vão acabar tendo que subir, né, para poder precisar o gol, mas a partir do momento que sair um gol, o jogo vai ficar muito corrido e pelo menos 2 gols aqui é o que eu acredito nessa partida. Pessoal, tripla de artilheiros, vou deixar para vocês aí, primeiramente, Patrick Schick do Leverkusen. Ele começou sua carreira no Sparta, né? E 12 dos 17 gols da temporada foram marcados em casa e no jogo onde o Leverkusen tem grande chance de vencer. A lei do ex pode prevalecer e ele tem grandes chances de balançar as redes. O segundo jogador é o Gyökeres, o grande atacante da equipe do Sport, o principal nome ofensivo da equipe, que já tem, se eu não me engano, 6 gols ou 5 gols marcados
nessa Liga dos Campeões e num jogo onde o Sport precisa de vencer também, embora a defesa do Bolonha seja boa, o Gyökeres tem grandes chances de balançar as redes. E para poder finalizar, eu vou recomendar o Jonathan David da equipe do Lille. Ele já tem 5 gols nessa campanha de Liga dos Campeões. O Lille precisa de vencer para poder ter chance de avançar direto. O time em casa tem jogado muito bem. O Feyenoord, embora também tenha jogado bem, é uma defesa que não me encanta tanto assim quando joga fora de casa. Então o Jonathan David tem boas chances de balançar as redes. E na segunda tripla, pessoal, eu vou de Mbappé do Real Madrid, precisando de vencer a equipe do Brest. Uma Álvares do Atlético de Madrid, também precisando de vencer o Salzburg para se garantir entre os 8 primeiros. Juan Álvares marcou gols aí em todos os jogos, inclusive os 2 últimos diante da equipe do Leverkusen. O Mbappé, 9 gols nos últimos 10, e com a ausência do Vinícius Júnior, ele ganha ainda mais protagonismo e vai ser o batedor de pênalti. Para poder finalizar, o terceiro jogador dessa tripla é o Phil Foden, jogador do Manchester City. Eu sei que o grande artilheiro é o Haaland, mas está pagando 1,44 só para um golzinho dele. Acho muito baixo. O Phil Foden marcou 4 gols nos últimos 5 jogos, só não marcou no último jogo diante da equipe do PSG, e ele tem crescido muito o nível de atuação dele, então é a minha segunda tripla. Esses são os meus palpites para a rodada de Liga dos Campeões. Tem super bilhetes lá no meu canal do Telegram, o link está no primeiro comentário fixado. Peço encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, recomende ele para um amigo, espalhe ele e não deixe de deixar o like e também comentar e se inscrever no canal. Beleza? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.